Fala aí pessoal, esse aqui é o Projeto X, aquele que multiplica as suas chances de aprovação. Pessoal, um tema muito pedido aí, e a gente está vindo então em Biologia com a genética, iniciando o tema das leis da hereditariedade. Então a gente vai tentar entender uma coisa que para você é até meio óbvia, você já deve ter ouvido falar, fulano se parece com ciclano, o meu primo puxou a mãe dele, eu puxei a minha mãe. Então a gente sempre percebe que algumas características são mantidas ao longo das gerações, né? Você pode perceber, né? Você nasce com 2 olhos, seu filho nasce com 2 olhos, algumas características são mantidas. Então, a gente vai tentar entender quais são as leis que vão reger essa hereditariedade. Que leis que vão reger a transmissão de características ao longo das gerações. E aí, para a gente começar a falar disso, a gente vai falar das leis de Mendel e tudo mais, mas antes, a gente precisa entender alguns conceitos iniciais que são muito importantes para que a gente consiga entender depois essas leis. E 2 conceitos muito importantes que a gente tem que começar a falar hoje é o conceito de genótipo e o conceito de fenótipo. A gente vai falar de genótipo quando aquele conjunto de genes que você vai ter. A gente sabe, né, que a hereditariedade é regida pelos genes, e os genes são aquelas unidades físicas que ficam lá no seu DNA e que de alguma forma expressam alguma característica. Então, esse conjunto de genes que você possui vai ser chamado seu genótipo, beleza? A gente sabe também que você tem um conjunto de características morfológicas, né? Sua cor, tipo de cabelo e algumas características que são fisiológicas, bioquímicas, que você vai chamar de fenótipo, beleza? Então, o genótipo é aquele conjunto de genes que você tem e esse conjunto de genes consegue determinar e expressar características. Essas características vão ser exatamente o quê? Vão ser o seu fenótipo, beleza? Outro conceito importante da gente falar é o conceito de genes alelos, beleza? Então olha só, a gente vai ter que lembrar de alguns conceitos importantes. O primeiro conceito importante que a gente vai ter que lembrar é o conceito de cromossomos homólogos, beleza? Se você lembrar, quantos cromossomos você tem mesmo em cada uma das suas células? Aquelas células são chamadas de somáticas, lembra? Quantos a gente vai dizer que a gente tem? 46 cromossomos. Gente, 46 não é um número qualquer, você percebe que 46 é um número par. Porque se você lembrar, a gente sabe que os nossos cromossomos eles estão aos pares. Beleza? Então nós temos um total de 46 cromossomos, a nossa espécie, por exemplo, tem um total de 46 cromossomos, só que esses 46 cromossomos estão aos pares. Então, na verdade, nós temos 23 pares de cromossomos. Vem pra cá, que eu vou te mostrar mais ou menos como é que isso funciona. Então, olha só, isso aqui pode ser um exemplo de você, né? Um casal, tá? Vai ter um filho, por exemplo. Então, ó, esse menino aqui, ó, isso aqui é o símbolo, né, dos meninos, ó, esse cara aqui vai realizar meiose, por exemplo, e ele vai gerar gametas. No caso aqui, o gameta masculino. E a menina, né, também vai realizar meiose e ela vai gerar gametas, no caso, o gameta feminino. Uma coisa que você percebe de interessante na meiose é que ela sempre reduz o número a quantidade de material genético à metade. Falando em uma palavra melhor, ela reduz o número de cromossomos à metade. Então, ó, você tinha 46, essa menina aqui, essa mulher também tem 46. Quando ela faz meiose, ela gera gametas com a metade do número de cromossomos. Ou seja, um 23. Então vão vir 23 desse gameta masculino. Essa mulher aqui também vai fazer meiose, ela vai gerar um gameta com a metade do número de cromossomos, ou seja, com 23 também. Quando esse gameta masculino encontrar o gameta feminino, no processo que a gente chama de fecundação, beleza? Vai gerar uma nova célula e essa célula vai voltar até quantos? 23 cromossomos desse. Com 23 cromossomos desse, vai voltar a gerar uma nova célula com quantos cromossomos? 46. Então você percebe, o seu pai te deu 23 cromossomos, enquanto que sua mãe também te deu 23 cromossomos. Esses cromossomos, para gerar você, essa célula inicial com 46 cromossomos, esses cromossomos formam pares. Vem para cá outra vez. Esses pares de cromossomos vão formar o que nós chamamos de cromossomos homólogos. Cromossomos homólogos vão ser aqueles cromossomos que vão carregar genes para as mesmas características. Beleza? Então, você vai observar que nos cromossomos vão ficar os genes. Os genes, o lugar físico onde os genes ficam, são os cromossomos. Então, o gene ele ocupa uma posição nesse cromossomo. E essa posição é chamada de locus gênico. Locus, o local onde fica o gene. Então, cada cromossomo tem um conjunto de genes que ficam nele, beleza? E cada
gene ocupa um loco gênico. Agora você pode entender o que são genes alelos. Genes alelos são genes que podem ocupar o mesmo loco gênico. Então, por exemplo, para esse determinado loco gênico aqui, que eu desenhei, para esse cromossomo aqui preto, por exemplo, se você tiver, por exemplo, dois genes, um gene que eu posso chamar de gene Azão e um gene que eu posso chamar de gene Azinho. Se esses dois genes aqui podem ocupar esse mesmo loco gênico, você pode chamar esses genes de genes o quê? De genes alelos. Beleza? Então, ó, você pode ocupar... E no outro cromossomo homólogo dele, você também vai ter o quê? Se eles são homólogos, eles carregam genes para as mesmas características. Então, você pode ter um gene aqui e o outro gene ocupando, ó, um loco gênico, que você pode ver que fica na mesma altura, na mesma posição. E, então, esses genes vão ser chamados de genes alelos. Beleza? Fala, pessoal. Olha só. Vamos, pessoal. Então, a gente vai continuar com as leis da hereditariedade, beleza? Então, olha só. A gente vai falar, então, da primeira lei de Mendel. Primeiro eu vou falar quem é esse Mendel. O Mendel era um monge agostiniano, que a gente fala, né? E ele se interessava muito por ciência e ele começou a estudar essa hereditariedade. Começou a estudar de que forma algumas características eram transmitidas. No caso do Mendel, ele vai estudar uma planta, né, que é produtora de ervilhas. Ervilha, beleza? Pés de ervilha. E aí, o Mendel vai começar a estudar essas ervilhas e algumas características dessas ervilhas, né, desse pé de ervilha, como a altura do pé de ervilha, por exemplo, como a textura dessas ervilhas que são produzidas, a cor dessas ervilhas que são produzidas, enfim, ele vai estudar uma série de características para tentar entender de que forma essas características são transmitidas ao longo das gerações, no caso ali daquela espécie daquele pé de ervilha. Beleza? Uma primeira coisa que o Mendel se certificou de fazer, na hora de começar a estudar, foi perceber o seguinte: ele sabia que ele tinha duas variedades de pés produtores de ervilhas. Ele sabia que tinham pés que produziam ervilhas amarelas e pés que produziam ervilhas que eram de cor verde. Então você tinha ervilhas que eram de cor amarela, ervilhas que eram de cor verde, beleza? E o Mendel percebeu uma coisa, que ele, cruzando determinadas variedades dessas ervilhas, por exemplo, se ele cruzasse sempre pés de ervilhas que produzem ervilhas amarelas com outros pés de ervilhas que produzem ervilhas amarelas, ele percebeu que determinadas variedades sempre produziam o mesmo tipo de ervilha, nesse caso, ervilhas amarelas. Então ele cruzava pés produtores de ervilhas amarelas com pés produtores de ervilhas amarelas e sempre gerava ervilhas amarelas. Ele chamou essas variedades que sempre produziam o mesmo tipo, que sempre mantinham a característica de puras, beleza? Então, ó, puras. E ele também percebeu que quando ele cruzava algumas variedades de pés de ervilhas que produziam ervilhas verdes com outras que produziam ervilhas verdes, sempre eram produzidos ervilhas verdes. Então, ele chamou essas variedades que sempre produziam do mesmo tipo de quê? De puras. Qual foi o próximo passo do Mendel? Claro, né, gente? Pés produtores de ervilhas amarelas cruzando com ervilhas amarelas, dá o quê? Ervilhas amarelas. Verde com verde, ervilhas verdes. Qual foi o próximo passo dele? Cruzar pés produtores de ervilhas amarelas, aquelas variedades que ele chamava de puras, com pés de ervilhas que produzem ervilhas verdes. Claro, aquelas variedades puras. E aí, cruzando esses dois tipos de variedades, amarelas com verdes, né, o que aconteceu? Você pode esperar que acontecessem várias coisas. Para surpresa do Mendel, toda vez que nasciam novos pés de ervilhas desse cruzamento aqui, sempre nasciam pés de ervilhas produtores de ervilhas amarelas. 100% dos indivíduos que nasciam eram produtores de ervilhas amarelas. O que bota você com uma questãozinha já. Pô, você cruzou ervilhas que tinham a característica de produzir ervilhas amarelas. E aqui, ervilhas verdes. Você cruzou essa variedade pura com essa variedade pura e 100% dos indivíduos nasceram produtores de ervilhas amarelas. A primeira pergunta que você deve se fazer é o seguinte: para onde foi essa característica aqui? Sumiu? Desapareceu? Tá onde? Está escondido em algum lugar? Não sei. E aí, o Mendel deu um nome para essa variedade aqui. E você já começa a pensar: essa variedade aqui é pura? Não, né? Porque as puras eram aquelas quando você cruzava ervilhas amarelas, pés produtores de ervilhas amarelas, com pés produtores de ervilhas amarelas, que davam sempre o quê? Outros pés produtores de ervilhas amarelas. Esse cara aqui não é fruto desse cruzamento. Ele é cruzamento de um pé produtor de ervilha amarela, pura, com outro pé produtor de ervilhas que eram verdes. Então, o Mendel vai chamar essa variedade aqui de híbrida, né? Híbrida, uma mistura,
Beleza ou não, gente? Uma mistura. 100% dessas ervilhas amarelas. Qual foi o próximo passo do Mendel? Vem pra cá, ó. O próximo passo do Mendel foi fazer um processo que a gente chama de autofecundação. Ele cruzou essas amarelas híbridas entre elas, ou seja, na verdade ele autofecundou esses pés de ervilha, beleza? Então, como se ele estivesse cruzando amarelas híbridas com outras amarelas híbridas. Então ele está cruzando agora dois pés de ervilha que produzem ervilhas amarelas, mas são variedades híbridas, beleza? E para surpresa do Mendel, o que nasceu? Claro, né, o esperado, nasceram plantas produtoras de ervilhas amarelas, outra vez, elas voltam a aparecer, mas volta a aparecer outra vez o que, gente? Pés produtores de ervilhas verdes. Então, percebe o que está acontecendo, ó, vem para cá. No primeiro momento, a característica de ser ervilha, de produção de ervilhas verdes, ela desaparece nessa geração. Enquanto que, num segundo momento, quando você cruzou aquelas plantas produtoras de ervilhas amarelas, no caso as híbridas, volta a aparecer essa característica aqui verde. E uma coisa muito mais interessante, e aqui está um passo genial que o Mendel deu. O Mendel percebeu que nasciam desse cruzamento aqui, né, entre variedades híbridas de ervilhas amarelas, nasceram ervilhas que eram pés produtores de ervilhas amarelas e pés produtores de ervilhas verdes. Tranquilo. Mas ele percebeu que não nascia em qualquer quantidade. Ele percebeu que do total de plantas que nasciam, você sempre mantinha uma proporção de 3/4 para essa variedade aqui de plantas amarelas e de 1/4 para ervilhas verdes. Então ele percebeu que sempre que ele cruzava essas variedades híbridas, sempre nasciam 3/4 de plantas produtoras de ervilhas amarelas e 1/4 de plantas produtoras de ervilhas verdes. E aqui, gente, está um passo genial nesse contexto que o Mendel descobriu, porque não era em qualquer quantidade. Ele percebia que essas proporções, elas sempre se mantinham, beleza? Isso vai ser extremamente importante para a primeira conclusão dele.